17. Falar de escotismo é falar de Robert Stephenson Smith Baden-Powell, o pai dos escoteiros. Baden-Powell, conversando com os amigos, entusiasmou-se e resolveu realizar em 1907 na ilha de Brownsea um acampamento com 20 rapazes dos 12 aos 16 anos, onde transmitiu conhecimentos técnicos tais como primeiros socorros, observação, técnicas de segurança para a vida na cidade e na floresta, entre outros aspectos e atividades. Devido aos bons resultados deste acampamento, Baden-Powell começou a escrever o livro Escotismo para Rapazes, que inicialmente foi publicado em fascículos e vendido nas bancas de jornais durante o ano de 1908. Os jovens ingleses entusiasmaram-se tanto com o livro que Baden-Powell organizou e fundou o movimento escotista. A organização, que nasceu em 1908, envolve atualmente mais de 28 milhões de escoteiros, distribuídos por mais de 200 países espalhados por todos os continentes. O grande objetivo do escotismo é formar o homem todo e todo o homem. Em Portugal, o escotismo deu os primeiros passos ainda no território de Macau, em 1911, tendo os seus impulsionadores regressando ao nosso país e fundado em 1913 a Associação de Escoteiros de Portugal. O Corpo Nacional de Escuta, Escotismo Católico Português, veio a ser fundado 10 anos mais tarde, no dia 27 de maio de 1923, na cidade de Braga. O escotismo envolve atualmente 75 mil jovens em Portugal. Organizam-se em agrupamentos, quando pertencentes ao Corpo Nacional de Escutas, que é o escotismo com ligação à religião católica e que se escreve com U. Por seu lado, a Associação de Escoteiros de Portugal é formada por grupos e sem uma ligação religiosa oficial. Escreve-se escotismo com O. Este é um trabalho efetuado aqui pelo espaço editorial da responsabilidade do arquiteto Sérgio Cerveira. Limitei-me a ler o seu trabalho, que nos foi apresentado na semana passada, mas não poderei deixar de, antes de apresentar os meus convidados, os nossos convidados, o código de conduta destes cavaleiros, diz assim, aqui no agrupamento, onde fomos tirar isto, no agrupamento 1316, na Figueira do Lourvão. Leis e princípios do Corpo Nacional de Escutas. Lei número 1, a sua honra era sagrada. 2, eram leais a Deus, ao rei e à pátria. Eram especificamente corteses e delicados para com todas as mulheres e crianças e para com os fracos. 4, auxiliavam a todos. 5, repartiam dinheiro e comida com os que precisavam e eram poupados para poderem proceder assim. Isto era o Código de Condutas dos Cavaleiros, que tem aqui uma história sobre os princípios do Corpo Nacional de Escutas. Eu tenho aqui à minha frente 2 chefes. Que é um ex-chefe, que é o Sr. Fernando Vaz Antunes, e tenho o atual chefe, o Sr. Jorge Gonçalves, do agrupamento 488 Mafra. Se eu disser algo mais neira, digam-me, que o programa é todo à vontade. Eu vou começar com o Sr. Fernando Vaz Antunes. Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui os dois presentes nesta pequena conversa sobre escotismo. O que é isto de ser escoteiro, Sr. Fernando? Como é que surgiu esta ideia, se é que é uma ideia louca ou não, de formar aqui os escoteiros? Para já, a primeira pergunta, foi louco ou não foi começar aqui um escotismo? E depois, se deu trabalho, se não deu? E de onde é que veio essa ideia de formar aqui o escotismo em Mafra? Bom dia. Bom dia. Eu acho que é um bichinho, o escotismo é um bichinho. Eu vivi a primeira vez esse bichinho, ainda era miúdo, como o Bito, em Porto Alegre, no início da década de 60, e depois mais intensamente em Inhambane, no final da década de 70, e em determinada altura, na década de 70... Inhambane é onde? Em Inhambane, Moçambique. Moçambique. Foi onde eu vivi o escotismo mais intensamente, como explorador, no final da década de 60. Em Mafra, na altura, pouco ou nada havia para jovens, enquanto hoje há uma infinidade de ocupações desportivas, lúdicas, tecnológicas. Na altura pouco havia, se calhar havia futebol. E pouca televisão também, pouca televisão. E surgiu um grupo, constituído por um Miguel Machado, o João Ramos e eu próprio, com vontade de fazer qualquer coisa nessa área. Claro que eu tinha o bichinho a arder, olha, vamos embora. E juntámos de início um pequeno grupo, uma patrulha, como se chama ainda, não é? De exploradores, e fizemos um acampamento experimental no Forte do Cheira e a coisa correu bem. Eu, francamente, na altura, o grande receio que tinha era a reação das famílias, que isto era tudo novidade para as famílias. Entregar os filhos a 3 rapazecos de 20 e poucos anos, irem dormir lá para os confins da serra. O que é certo é que a reação foi muito boa. E participavam, e iam aos focos de conselho,
E aos poucos a coisa foi crescendo. Ontem eu falar com o Sérgio Cerveira, ele disse-me, bom, isto era bom na altura, não é? Porque nós libertávamos das amarras dos pais e podíamos ir dormir fora, podíamos sair de casa. Sim, mas com disciplina, com regras, era realmente um movimento muito bom. Baden-Powell dizia que o escudismo é um jogo ao ar livre. E o ar livre, o contacto com a natureza é que é a essência do escudismo, e a partir daí o convívio com a natureza traz todas estas achegas à formação humana e até ambiental. Eu não sei se já fizeram este exercício de raciocínio. Na década de 60 não se falava em problemas ecológicos, ambientalistas, não se falava em nada disso. Mas o Lobito, aquele miúdo de calçãozinho de 7 ou 8 anos que andava de lenço amarelo, sabia que quando levantava um acampamento não podia ficar lá nada que não fizesse parte da natureza. Não podia ficar um palito de fósforo, não podia ficar um papelinho. Isto na década de 60, no início, 62, 63. Portanto, eu digo, o escotismo, tendo 100 anos, era avançadíssimo, continua a ser avançadíssimo para a época, e hoje em dia continua a ser um movimento muito avançado, com... Esses miúdos todos são miúdos agora da sua idade, não é? São todos miúdos que guarda com muita recordação, ou não? Sem dúvida. Bem, eu quando vivi o escotismo, o Lobito tinha 8, 9 anos. Eu esses já não os conheço, porque foi em Porto Alegre, já não, enfim, eu não voltei a contactá-los. É claro que a formação de uma alcateia forte em Mafra, no agrupamento 488, foi deliberada para garantir a continuidade do escotismo. Um agrupamento é muito difícil sobreviver se não tiver os tais lobitos, que são os miúdos dois e os chefes da manhã. E na altura foi fácil dar o primeiro passo, as pessoas aderirem a esta iniciativa ou não? Havia muita dificuldade. Na altura, eu digo, por exemplo, que a primeira sede era dentro do convento. Isso mesmo, eu estou a fazer estas perguntas porque dentro destas organizações há sempre aquela parte financeira, a parte de recursos materiais que são necessários, recursos financeiros, quer dizer, onde é que era a sede, qual é que era o dinheiro que havia para as vossas atividades, como é que vocês faziam as vossas atividades, isto tudo, fazendo estas perguntas que é para depois nós passarmos hoje para o presente e para saber como é que, se é diferente ou não do que se passava, não é? A sede tínhamos a sorte de não pagar renda, porque foi um espaço disponibilizado por então o saudoso Padre Carmo, como refere o Sérgio Cerveira, que tinha, eu penso que ele, pelo menos em tempos de seminarista, ele foi escoteiro, penso eu. Sim, também foi dada a informação que tinha sido escoteiro, sim senhor. E portanto havia ali também o bichinho que eu falo. E claro, ele, coitado, ele estava já doente naquela altura, mas abriu-nos as portas todas. E disponibilizou-nos espaços. Em determinada altura foi preciso comprar, só para ver problemas financeiros, foi preciso comprar uma fechadura lá para aquele nosso espaço e não havia dinheiro. À fechadura. Nós estamos a falar na sede que era no lado direito da Basílica, correto? Era lá em cima. Bem lá em cima. Bem lá em cima. Era um espaço muito grande que estava cheio de restos, penso que de carrilhões ou coisa que valha, material do próprio convento, mas arrumado tipo lixeira, quer dizer, estava posto sem qualquer tipo Era um armazém, um armazém esquecido. Um mau armazém. Um armazém bom, está organizado. Foi uma das primeiras atividades do agrupamento de Mafra, foi agarrar nessa cangalhada toda e descer 2 andares, atenção, 2 andares do convento de Mafra, portanto. Com pé direito relativamente grande. Para uma outra dependência que não íamos utilizar. Pronto. E assim nasceu, portanto, com essas dificuldades todas, cada vez que era preciso falar aos pais, é preciso comprar fardas, eu até me encolhia, porque, coitado, não sabia como é que os pais iam reagir àquilo, agora comprar fardas, quer dizer, o que é certo é que iam comprando e percebiam aos poucos. Já nessa altura havia lojas da especialidade para a compra de uniformes? Havia, desde que eu me lembro que havia o depósito de fardamento na Rua da Rosa, se não me falha a memória. Estou a olhar aqui para o chefe Jorge Gonçalves. Primeiro foi na Rua da Rosa e depois passou para uma transversal da Rua das Pretas, em Lisboa. Pois, já não apanhei isso. E, portanto, era preciso comprar fardas. Claro que tinham os seus custos, as famílias... mas as famílias aceitaram muito bem, porque começaram a acreditar no movimento. Claro que não foi logo nos primeiros meses que se pediram fardas, que
repara, estes primeiros acampamentos experimentais foram penso que na primavera de 76, e só em novembro, 6 de novembro de 76, é que houve as primeiras promessas. Portanto, já as famílias iam estando inteiradas do que era o escotismo e aderiram perfeitamente. Diga-me só uma coisa, já que foi uma das primeiras, não é? Fazendo aqui referência ao Sr. Miguel Machado e ao Sr. João Ramos também, foram os 3 homens que deram início aqui ao agrupamento 488, o porquê de estar ligado à religião? Há alguma explicação para isso? Isto é só em termos de curiosidade, não há aqui perguntas nenhumas maldosas. Com certeza. O Baden-Powell era um homem religioso, anglicano, mas religioso. E hoje a AEP é agnóstica, mas o escotismo nasceu dentro de um ambiente religioso. É claro que em Portugal foi aproveitado, porque perceberam a Igreja não dorme em serviço, percebeu que era um excelente movimento para entre aspas, angariar, naturalmente, e percebeu que era ali um terreno útil para fazer a sua sementeira. Eu não sei, eu tenho aqui num site, eu não sei se é esta ainda a promessa que executam: prometo pela minha honra e com a graça de Deus fazer todos os possíveis por cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria, auxiliar o meu semelhante em todas as circunstâncias e obedecer à lei do escuta. É isto? Era a forma no meu tempo, pelo menos. E continua a ser esta. Bom, eu vou agora fazer aqui uma pequena apresentação, porque eu também não conheço o Sr. Jorge. Foi-me apresentado telefonicamente pelo arquiteto Sérgio Cerveira, o qual tive muito prazer em convidá-lo para estar aqui. Sei por portas e travessas, também não é interesse desta conversa focarmos esses assuntos, mas vou só dar uma pincelada do porquê desta nossa conversa. Sei que os escuteiros não andaram aqui nestes últimos anos, andaram aqui um pouco, sem utilizar as palavras más, andaram aqui um pouco aos solavancos. O Jorge é o homem a quem se olha com vontade e quem se olha com essa responsabilidade de segurar o barco. Está com essa força para segurar o barco, Jorge? Antes de mais, bom dia a todos, e quero agradecer a oportunidade que nos dão ao Corpo Nacional de Escutas e a nós, o Agrupamento 488 de Mafra, de podermos também estar mais na comunidade. Efetivamente, isto é como em tudo na vida. Eu agradecia, só um momento, Sr. Jorge, eu agradecia que fosse colocado esse microfone, porque o microfone não está a funcionar. David, não sei se me podes ajudar aqui, isto é em direto, mas vamos tentar falar ali com aquele microfone. Jorge, agora sim. Sim. Muito melhor. Estava eu a dizer, os problemas acontecem em todo o lado, nas próprias famílias, as famílias têm altos e baixos, os movimentos também são propícios a isso, porque são feitos por pessoas. Efetivamente, ao longo da história, o 488 também já passou por períodos menos bons e, possivelmente, analisando às vezes muito friamente, é óbvio que nós passamos por períodos algo conturbados. Assiste-nos é sempre a nossa vontade de nós queremos mudar, e mudar para melhor, olhando para o passado, vendo aquilo que correu menos bem e num futuro tentar melhorar, tentar retificar. É óbvio que eu tenho esperança e fé em Deus, desde o dia 13 de outubro, o primeiro dia deste mandato, desta nova direção, acho que também por coincidência, também como católico e crente, foi o último dia das aparições de Fátima, de Nossa Senhora aos Pastorinhos. Será o primeiro dia de uma mudança que nós, a atual direção, no qual eu faço parte, e como uma patrulha que nós somos, sou eu o guia, mas sem a minha patrulha não conseguirei sozinho chegar a lado nenhum. Mas acredito, como a minha equipa acredita toda, que nos próximos 3 anos, e estamos mandatados para isso... Já vamos falar da sua equipa. Deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta. Para quem não me conhece, como eu, que não conhecia, quem é que é este senhor? Para todos os encarregados de educação, em primeiro lugar, que se tiverem algum interesse em colocar lá os seus filhos e meter lá os seus lubites, as suas alcateia, não é? Vocês falam aqui em termos que eu nunca ouvi em termos discutidos, mas pronto. Mas temos outros mais complicados. Ok, mas eu já vou pedir isso tudo para que vocês falem. Mas digam-me lá, assim, umas breves palavras, quem é que é este senhor? Jorge Gonçalves, quem é este homem? Ouça, é um homem de 45 anos, quase 45 anos, 44, falta um mês e meio para fazer os 45, chefe de família, casado há mais de 20 anos, com 2 filhos.
Sou diretor comercial de Relações Exteriores numa empresa portuguesa, por enquanto. Trabalho todos os dias, diariamente, e achei, como disse aqui o chefe Fernando, que estou no escotismo desde 75, praticamente. Tive algum tempo de interregno, mas este bichinho nasce connosco e nós, mais dia, menos dia, temos que cá voltar. Tive uns anos afastados, porque a família também obrigava, os filhos pequenos. Quando chegou a altura, achei que devia chegar outra vez o momento de voltar a um agrupamento, e cá estou. Pronto. Basicamente é o que é o Jorge Gonçalves. Jorge, e foi-lhe pedido ajuda, ou Jorge viu pelos seus olhos e refletiu e disse, não, tenho mesmo que dar o passo em frente? Como é que foi isso? Eu acho que como diz a nossa promessa, ou seja, a promessa de dirigente, como disse muito bem, além daquilo que transmitiu aos ouvintes, nós ainda prometemos um bocadinho mais. E a nossa divisa dos dirigentes é sempre alerta para servir. Ou seja, nós temos que estar disponíveis. Nós sabemos quando abraçamos esta missão, há de haver um dia, para aqueles que são crentes, que Deus nos chama e nos põe à prova. E diz que aquele é o nosso dia, de nós temos que ajudar e temos que ir servir. E eu achei que chegou a altura de ter que chegar, ter que tomar conta da patrulha, ter que tomar conta deste barco que é muito grande, mas com fé, com esperança, com a ajuda de todos, acredito que as coisas vão funcionar e já estão a funcionar. Vou-lhe fazer agora uma pergunta daquelas que se calhar não se deviam fazer, mas pronto, para ser escoteiro cá em Mafra é preciso ser cristão? Repare, eu disse isto... Fala-me com essa fé toda, depois há pessoas que se calhar gostam da parte do escotismo e da aventura e depois dizem, pá, mas está ali uma pedra no sapato que eu tenho que ir às missas e tenho que ir a essas coisas. Obviamente, como está escrito, a nossa associação é o Corpo Nacional de Escutas, Escotismo Católico Português. Ou seja, nós somos um movimento da Igreja desde há 90 anos a esta parte. Estamos a comemorar os 90 anos, estamos quase a terminar, mas estamos a comemorar 90 anos. É óbvio que nós não nos podemos demarcar dessa vertente que nós temos. E no movimento só entram, efetivamente, aqueles que acreditam. Então, para os mais curiosos, quais são as atividades que têm ligadas à religião? Isto tudo que é para as pessoas ficarem sem bichinhos na cabeça. Exatamente. Em qualquer atividade, nós, se é uma atividade exterior, de um fim de semana, de um acampamento, de um acantonamento, seja aquilo que for, estará presente sempre a Eucaristia Dominical. Sempre, é óbvio. Tentamos incutir nas crianças os momentos de oração e de relação com Deus e com os outros, e fazendo-o em comunidade. Consideramos sempre que, quando partilhamos alguma refeição entre todos, temos que agradecer aqueles dons que nós temos ali em cima daquela mesa, e que é isto que nós incutimos aos miúdos, porque BP, quando criou o escotismo, não criou um escotismo sem Deus. O próprio pai era pastor da Igreja Anglicana. Ele sempre faz essa referência aos dons espirituais que todos nós temos. Por isso, nós agarramos a Igreja Católica e temos que nos orgulhar disso. Claro. E temos que viver essa fé e temos que a demonstrar, temos que andar todos os dias, é aquilo que nós transmitimos. Todos os dias não nos podemos fugir ou aliar dessa situação. Para levar a sua água ao moinho, não é? Vai precisar de uma equipa. Vai precisar aqui de pessoas da velha guarda, como o senhor também pertence da velha guarda, não? O senhor nasceu no pós-escotismo em 1975. Também já tem alguma idadezinha, como eu, não é? Vai precisar deste pessoal da velha guarda ou vai... Qual é que é a sua ideia? Diga-me lá o que é que pensa deste agrupamento 488. Nós precisamos sempre dos mais velhos. É óbvio, ao longo da nossa vida, tínhamos nós 20 anos, tínhamos 30, 40, 50 ou 60, porque os mais velhos têm sempre algo de bom para nos dizer. Pelo menos já fizeram os disparates todos. E se nós os ouvirmos, não cometemos os mesmos disparates. Ao menos mais que não seja para isso. E é isto que nós também transmitimos hoje aos nossos miúdos. É por isso é que nós estamos lá, os adultos, para lhe dizer a eles o que é que não devem fazer, porque também nós já o fizemos erradamente. E o escotismo é isto. Obviamente que eu conto sempre, e nós vamos na próxima semana, 2 a 8 dias, se Deus quiser, no dia 6 de novembro, o agrupamento faz 37 anos. 6 de novembro. 6 de novembro, dia de São Nuno de Santa Maria, mais conhecido por todos como Santo Contestável. Nós fazemos 37 anos de vida, ou seja, são 37 anos de uma vida muito intensa. Quando passamos a barreira dos 18 anos é quando acontecem alguns disparates. E como é que estão a pensar comemorar este dia? Olha, no dia 6 de novembro já foi enviado e está no Facebook também já disponível. Nós achamos, porque é um dia de trabalho para todos, é um dia de escola também para os miúdos,
achámos que esse dia, e também conjuntamente com o Padre Luís Barros, que é o nosso pároco aqui da nossa comunidade, que seria um bom dia para, na Eucaristia das 18 horas, do final do dia, prestar homenagem a todos os nossos irmãos escuteiros, que já cá não estão e que partiram para o acampamento eterno. Será essa a nossa homenagem nesse dia. Depois, efetivamente, no dia 10, no domingo, sim, será um dia de comemoração, em que também estaremos na Basílica, na Eucaristia das 11h30, onde estará todo o agrupamento. Iremos fazer convites aos antigos dirigentes, principalmente aos antigos chefes de agrupamento que estiveram aqui connosco ao longo destes 37 anos. Iremos fazer essa Eucaristia, depois tiramos um almoço partilhado entre todos e da parte da tarde serão os jogos tradicionais com os nossos escuteiros, com as famílias, porque no fundo o que nós queremos não somos um movimento fechado para nós mesmos, somos um movimento aberto à comunidade também. Eu vou pegar aqui nas suas palavras que preferiu há pouco, para agora direcionarmos aqui o microfone para o Sr. Fernando Vaz Antunes, e esta agora é a pergunta que me faltava, não é? Há pouco o Jorge Gonçalves disse, nós precisamos sempre dos mais velhotes, não é? Para pelo menos não fazermos os mesmos disparates. Ora, aí está, a grande pergunta. Que disparates é que o Fernando fazia? Fernando, muitos disparates é que eram feitos pelos escuteiros nessa altura. Lembra-se de algum disparate? Não é uma coisa quer dizer, para suavizar. Disparates. Não é preciso contar os piores disparates. Conta só os mais pequeninos. Sei lá, só os disparates de más decisões, talvez. Quer dizer, lembra-se de alguma situação caricata em acampamentos ou qualquer coisa que tiveram em que corria menos bem ou coisas que tentaram fazer? Ontem, na conversa que tive com o Sérgio, por exemplo, lembro-me de vocês num dos acampamentos, pelo menos dele, que depois iam a um pequeno armazém receber a comida que tinham para o dia ou para a refeição, já não me recordo bem, e havia elementos escuteiros de outros agrupamentos em que nunca tinham visto uma panela nem nunca tinham feito comida, e ele recordou-me que havia aquelas saquetas com o tangue, que era o sumo, não é? E depois davam-lhe arroz, ou esparguete, e salsichas e atum, e misturaram, o pessoal que estava lá não sabia, misturaram tudo na panela e siga, e aquilo dali uma molhada, foi uma coisa importante. Foi lá que ele aprendeu a cozinhar. Ele hoje também está-me a ouvir, ele hoje também só sabe cozinhar atum com... E são refeições que ficam na memória para o resto da vida, não é? Também foi lá que aprendeu a cozinhar? Um pouco, eu sei cozinhar muito pouco. Ovos estrelados, exatamente. Mas conte-me lá então uma peripécia. Não, mas eu lembro, por exemplo, uma peripécia que me saiu cara. Foi uma péssima decisão. Havia necessidade de fazer um acampamento de lobitos. O tempo estava a ameaçar muito mal, mas não havia, nós não tínhamos internet na altura para ver o que é que lá vinha, mas toda a gente dizia, olha, vai haver molho, e eu insisti, e teimei, e fez-se um acampamento no quintal. Só lobitos. Bem, caiu uma carga de água que ficou perfeitamente... E a telemóveis também não havia na altura? Nada, não havia nada. Os pais não se podiam queixar. Não podiam, mas eles sabiam o que é que estava a passar. E tivemos que à pressa ir pedir apoio a um armazém que ali havia perto para enfim, pelo menos fazer uma refeição com um bocadinho de condições. Completamente molhados, não é? Completamente, não havia condições para nada, o terreno encharcadíssimo, e então lá com o explorador era bom, ok, vamos tirar partido disto e fazer mais uma atividade. Com lobitos não era possível. Arroz malandro. Eu arroz malandro. Portanto, são estas asneiras que... É muita responsabilidade ter miúdos dessas idades. Muita. Essa era a parte pior, entre aspas, em que eu senti a grande diferença do escutismo que eu vivi como lobito e como explorador, que era tudo uma aventura, da parte dirigente, em que nós vamos para um acampamento com 50, 60, 70 criancinhas, e todas elas com um anseio de aventura e de fazer melhor ainda, com mais dificuldade do que aquilo que o chefe diz. Sem dúvida, problemas de intempérie. Eu lembro que apanhei, não de intempérie, mas uma vez apanhei um susto tremendo ali para o Samoqueiro, ou coisa que o valha, em que começa a arder uma encosta que eu pensava que era logo ali. Porque à noite um incêndio parece ser muito mais próximo. E eu, o que é que eu vou fazer agora? E depois verifiquei que não estava tão próximo como isso, mas quer dizer,
era um peso de responsabilidade grande, a tomada de decisão. Ainda por cima, sem comunicações na altura. Como é que vocês comunicavam? Qual é que era o vosso... Ainda era por... Opa! Ainda era pelo... Estás-me a ouvir? Ainda era pelo fumo. Claro que sabíamos tudo na altura, os sinais de fumo, o homógrafo, sabíamos isso tudo, mas como exercício. Vamos lá, ainda temos tempo, vamos lá recordar então os primeiros passos. O que é que fazia quando chegava um acampamento? É isso? Um acampamento. O que é que vocês faziam? Um acampamento, por regra... Reviva agora os momentos de chefe. O que é que dava? Quais as ordens dava aos seus pequeninos? A regra que eu impunha era, primeiro, construir as latrinas e a cozinha. Bem... Deixe-me só fazer aqui uma... O nosso número de telefone é o 261-817-205 ou 206. Se houver algum escuteiro aqui desta altura, chefiado aqui pelo Sr. Fernando, e quiser entrar em antena para carregar aqui no chefe, está à vontade. Está na altura de se vingar. Então diga lá, vá. Como é que... 36 anos depois, aqui está. Vinga-se em direto, se faz favor. Então era assim, a primeira regra era construir as latrinas, que são as casas de banho, de campo, e a cozinha, e só depois é que se mandava à tenda. E depois construía-se a mesa, construía-se toda uma série de construções. As latrinas eram um buraquinho, não é? Mas tinha regras próprias de profundidade. Ainda continuam a existirem regras, é óbvio. Ou seja, nós continuamos a tentar, muito dificilmente, mas continuamos a tentar fazer... Agora já se ouve no microfone, já se ouve bem. Continuamos a tentar fazer o mesmo escotismo que BP criou e que se fazia no agrupamento há 37 anos, ou seja, as regras de construir uma latrina tem que ter X de profundidade, tem que estar vedada, tem que estar separada. Todas essas situações nós tentamos manter. Então vá, depois de fazer as latrinas... A cozinha. Mais ou menos. Vá, a cozinha. A cozinha também tem regras? Não, tem regras principalmente quanto à localização, que tem a ver com os ventos, quer as latrinas também, têm que ser colocadas de forma que a tenda esteja montante quer da cozinha, quer das latrinas. Mas se os ventos viram é que é o problema, não é? Paciência. Porque a tenda também tem que estar de costas para o vento. Se o vento muda, entra pela porta da tenda, digamos, não é? São estas pequenas regras, depois uma vala de escoamento de águas pluviais à volta da tenda. E isto tudo estamos a falar já em quanto tempo? Em 2 horas? Eram as primeiras 2 horas para isto? Eu diria a primeira manhã. Amanhã para fazer isto? Amanhã para fazer isto. E depois então, o que é que faziam? Mantém-se esta mesma regra ou seja, a primeira manhã de chegada a campo é para a construção das infraestruturas todas de um acampamento. E depois, existem medidas de segurança? Não, existem regras de segurança. Depois de fazer isso, existem alguma regra de segurança, algum perímetro de segurança? Perímetro, cercado, o acampamento é cercado por cabo, por cordas. Sim. Principalmente se há muito miudagem, se há muito lubito, tem que ser cercado. E cercado, para que é que serve a corda? Para delimitar. O lubito sabe que não pode passar para... Pode, porque é fácil. É só psicológico, não é? Só psicológico. Sabe que não pode passar para lá. Hoje, com os tempos modernos, não, que ele não está eletrificado, pois não. Não, eu penso que não necessitamos, nunca necessitamos de o fazer. Logicamente, nós delimitamos sempre os campos. Tentamos, para já, fazer atividades em zonas onde já estejam vedadas fisicamente, para não haver houve-se tanta coisa, também para os pais poderem dormir mais descansados, mas nós próprios, quando são agrupamentos ou atividades com números reduzidos, tentamos nós próprios delimitar um campo para os miúdos e os jovens entenderem que tem uma entrada própria, que nós chamamos um pórtico de entrada, que também construímos, seja em função do imaginário que nós criamos para essa atividade. A entrada e a saída é por ali. É o local também onde nós fazemos o hastear das bandeiras, continuamos a manter tudo isso, ou seja, honramos muito a nossa pátria, tentamos no início do dia fazer o hastear das bandeiras e no final, antes do sol se pôr, o arriar das bandeiras. Sempre com o cantam sempre o hino nacional? Sim, e com dignidade, ou seja, fazendo a saudação escotista à bandeira nacional. Ou seja, estes princípios nós mantemos e manteremos sempre. Porque é a nossa pátria. Por isso nós prometemos Deus, a Igreja e a pátria.
É isto que está e é isto que o agrupamento, o 488 e o CNE continuam Ok, a fazer. então depois de montarmos isto tudo e termos a primeira atividade da manhã, vamos para o almoço, não é? E já há aqui pessoas responsáveis por fazer o almoço, toda a gente faz, há uns logo encarregados do As almoço. patrulhas organizam. Continuamos a fazer, a atividade é igual, não é? Para os mais no seu tempo e agora no tempo moderno. Continua a ser igual. Sim, não é que querer cortar a palavra, é assim, a filosofia da patrulha é exatamente esta. Existe um guia, pronto, que é o responsável máximo da patrulha. Existe um subguia, quando o guia não está, é ele que responde. E a partir daí, todos os outros jovens e miúdos que estão inseridos dentro da patrulha, cada um tem uma função específica. O secretário, o tesoureiro, o guarda-material, o cozinheiro, o socorrista. E, obviamente, eles sabem, em função do programa que é feito conjuntamente com as equipas de animação, em cada secção, que chegada àquela hora, eles distribuído X alimentos que eles têm que confeccionar àquela hora. Com o decorrer destes anos todos, quais são as funções que alteraram? Há alguma, por exemplo, estou-me a lembrar agora das comunicações. Há alguém responsável pelas comunicações neste momento? Sempre existiu, ou seja, mesmo antigamente existia o código Morse, o homógrafo, existia tudo. Hoje, logicamente, que temos, além disso tudo, temos as novas tecnologias. Os telemóveis. É mais fácil, não é? Porque é que devemos estar ali Não, mas nós tentamos. Nós, efetivamente, o que fazemos é tentamos evitar, porque depois isto também, nós vivemos que os pais, com estas comunicações todas, querem estar em cima do acontecimento, querem saber o que é que o menino andou a fazer ou a menina, o que é que andou a fazer, se está muita chuva, se está muito... Deixem fazer uma evolução do Google Earth e depois vão ver. Quando fizerem a evolução do Google Earth, eles até vão ver o que é que os miúdos estão a fazer naquele lado. É que hoje existe, continua, os pais querem exercer um protecionismo muito grande sobre as crianças e não deixam que eles tenham a liberdade que necessitam para crescer e que o escotismo lhes pode dar. E efetivamente nós muitas vezes cortamos, ou seja, no início da atividade toda a gente, os telemóveis são todos recolhidos para dentro de uma caixa e depois estipulamos uma hora, por exemplo, a hora de jantar ou depois de jantar, que eles têm 5 minutos para telefonar ao pai e à mãe, dizerem está tudo bem, não há problema nenhum. No caso de haver qualquer necessidade de contactar com os pais, os dirigentes e os chefes que estão presentes... Disponibilizam os vossos números de telefone, claro. Uma coisa que ao longo destes anos eu sempre aprendi, está aqui o chefe Fernando sabe isso, nós os dirigentes quando vimos para o escotismo não é para ganharmos nada com isto, é pelo contrário, ou seja, nós vimos cá perder só para alimentar este bichinho que nós temos. E pronto, os telemóveis, o combustível que gastamos nas nossas viaturas, os desgastes dos nossos carros, tudo aquilo que nós fazemos, o fardamento também, tudo isso, sai-nos a nós, como se costuma dizer, do nosso bolso e do nosso corpo. Já vamos para aí. Temos 15 minutos. Vamos agora para a tarde. O que é que vamos fazer na tarde? O que é que se fazia à tarde, depois no primeiro dia? Os miúdos têm que estar sempre ocupados. É a regra do isto para vos acampamento. falar, tipo de ocupações é que vocês colocavam no campo? Havia muitas dores de cabeça a pensar que raio de atividade é que eu vou inventar. Na sua altura havia as corridas de carros? Também, mas são coisas citadinas, digamos, não é? No campo. Construir o Sérgio falou-me no quadrante, não é? Quadrilha, que era uma espécie de uma carroça construída com as varas escoteiras, depois que havia dois a puxar, iam lá em cima, quadrigas, não era isso? A simular as quadrigas dos romanos, que faziam aquelas... São corridas. Sim. Ele explicou-me, pronto, os mais baldas, não é? Que não faziam os nós como devia ser. Exato, as amarrações. Chegava à meio da corrida e desfazia-se tudo. Chamavam-se amarrações, quando é para unir dois paus. Que era... E quais são as atividades agora, Jorge, para incentivar as pessoas? Não diferem muito. Não? Hoje, logicamente, que a oferta é muito grande e nós hoje temos um problema porque os jovens hoje, ao contrário do chefe Fernando e mesmo quando eu vim para o escotismo, nós não tínhamos a informática, não tínhamos as telecomunicações. O escotismo também era uma coisa nova, era excelente para nós podermos sair debaixo das calças e da saia da meia do pai. Fazíamos isso, nós tínhamos tudo. Hoje fazemos exatamente as mesmas coisas. Temos que ter uma capacidade de fazer um imaginário para estas crianças que lhes seja... Mas reconhece que a sua tarefa hoje é mais difícil. Para já, porque estamos a falar numa diferença ainda grande, em termos de evolução muito grande, não é? Não havia televisão, não havia a comunicação que há hoje, não havia as ocupações que os miúdos têm hoje. Quer dizer, isto hoje está tudo sectorizado. Antigamente não tínhamos nada, não é? Eu hoje noto, e ao longo destes últimos 6 anos, quando regressei, noto uma grande diferença. Enquanto nós, por exemplo, se queríamos fazer uma atividade, eu recordo-me que inclusive nos meus tempos estive num jamboree mundial, estive num acampamento europeu de escoteiros na Bélgica, nós para fazermos o planeamento dessa atividade nós começávamos com um ano e meio de antecedência, ou seja,
nós tínhamos que nos deslocar às empresas, por exemplo, transportadoras, para saber os horários, para saber os custos, fazíamos tudo, falar com as pessoas era do telefone lá de casa, era só ao final do dia ou à tarde. Hoje nós já não necessitamos disto, hoje conseguimos preparar uma atividade, se calhar no mês, uma atividade local, não estamos a falar de uma atividade de núcleo ou regional. Mas hoje eles têm uma capacidade também de agir e de interagir connosco completamente diferente dos nossos tempos, dos anos 70 e mesmo dos anos 80. A minha fonte foi mesmo o arquiteto Sérgio Cerveira, né? Foi escoteiro, e ele é que me falou aqui em algumas coisas e que me deu aqui a conhecer um bocadinho do mundo do escotismo. Ele contou-me que existem várias, como é que eu ia dizer isto, vários patamares vários patamares de acampamentos. Existe o acampamento regional e distrital e nacional e internacional. O que é que tem a ver? O que é que se aprende com isto? O que é que se aprende com o nacional, distrital, internacional? O que é diferente um acampamento internacional para um acampamento regional? O que é que diferente se faz? Nós, por exemplo, neste ano nós vamos ter o ACARREG, que é o acampamento regional da região de Lisboa. Faz-se exatamente aquilo que se faz num agrupamento, só que é uma escala de milhares. Ok, mas depois faz-se em competição, é? Há competição entre agrupamentos, não é? Não, entre agrupamentos, entre as respectivas patrulhas, ou seja, em cada ramo que nós temos, ou seja, o lubitismo, de seguir, a partir dos 10 anos temos os exploradores, até aos 14, dos 14 aos 18 temos os pioneiros e depois os caminheiros. Efetivamente, em função de cada idade, são criadas por cada Secretaria Pedagógica as atividades propícias a essa idade. E eles funcionam por bandos ou por patrulhas. A competição é feita entre eles. Isto se passa num acampamento de agrupamento, num acampamento núcleo, num acampamento regional, num nacional. Quando nós chegamos ao nacional, logicamente que o grande interesse também é o convívio e a partilha entre as diferentes regiões do país, porque quem vem de Trás-os-Montes traz as suas tradições, os seus costumes, a sua forma de estar completamente diferente, quem vem dos Açores ou da Madeira. E o mesmo se passa com Lisboa e o Porto. Somos todos iguais e todos diferentes. E quanto tempo é que é isso? Quanto tempo é que demora, geralmente? Pode variar. Habitualmente um acampamento regional ou um acampamento nacional vai entre os 6 e os 8 dias. Logicamente que isto tem mais tempo. Há pouco falámos de uma preparação logística, mas depois também existe uma preparação antecipada operacional, não é? Para os miúdos. Essa preparação faz com quanto tempo? Começa a ser feita nos agrupamentos, ou seja, são enviadas as linhas gerais daquilo que irá ser e os agrupamentos ao longo de um ano começam a preparar, ou no último semestre até a atividade começam a fazer essa respectiva preparação daquilo que irão fazer e o imaginário em si. Nós, por exemplo, aqui estamos ainda esta segunda-feira, tive uma reunião com os chefes de agrupamento todos do Concelho de Mafra e do Concelho de Torres Vedras. Nós vamos voltar a reativar uma atividade que se fazia em termos destes dois concelhos, que era o Acaçaloio. Ou seja, foram feitos, penso que 3 acampamentos, 3 ou 4, já não me recordo. No próximo ano, entre o dia 5 e o dia 7 de setembro de 2014, iremos fazer o próximo. Serão 12 agrupamentos. Estamos a falar que iremos ter cerca de 800 crianças, 700 crianças participantes, em que irão viver aquilo que se vivia no tempo dos nossos avós. Será este o lema dessa atividade. Ou seja, iremos fazer concursos de gastronomia, construções propícias àquele tempo, atividades inseridas dentro deste imaginário. Viver o tempo dos nossos avós. Mas já estamos quase a chegar ao fim, faltam 10 minutos. Quando falamos de coisas que gostamos, o tempo passa a correr, não é? É óbvio. Como é que as pessoas que estiverem interessadas em colocar lá os filhos, ou os próprios filhos estejam interessados em ir para lá, como é que fazem? Como é que devem fazer para se tornarem escoteiros? O que é necessário? É assim, infelizmente este ano, e tem sido apanagem ao longo destes anos todos, as inscrições são sempre muito limitadas, porque temos sempre muita gente. Graças a Deus este ano iremos ser mais de 100 elementos no agrupamento, mas aquilo que as pessoas têm que fazer é, no mês de setembro, estarem atentas às informações nas Eucaristias, estarem atentos ao nosso site na internet e depois também os miúdos na escola vão passando a mensagem, as inscrições abrem. E nós fazemos sempre por ordem de inscrição. Mas abrem e fecham logo. Pelo que estou a ver, abrem e fecham. Eu posso dizer que nós abrimos, fechámos a semana passada, foi cerca de 12 dias, abrimos as inscrições e nós tivemos quase 30 inscrições para todas as secções
Infelizmente não conseguimos receber todos, e quem fica de fora são sempre os mais pequeninos, os lobitos, porque os lobitos também são a força, são o início do agrupamento, e se nós não tivermos uma grande alcateia, depois vamos perdendo ao longo do tempo. É triangular, não é? Exatamente. Felizmente, neste momento, vamos ter 3 bandos, penso que serão entre 21 a 24 lobitos, teremos 32 exploradores, 32 pioneiros, 6 caminheiros, 7 dirigentes investidos, e já fizemos também captação de adultos. Iremos quase seguramente ter mais 6 ou 7 candidatos a dirigentes. Agora aquela pergunta que falta, o que é que os escoteiros precisam? Toda a gente precisa de qualquer coisa. Os escoteiros precisam. O que é que se está a precisar? Qual é que é em termos de composição física, financeira? O que é que é necessário para os escoteiros? Logicamente que a condição financeira é muito Não diga que ia ganhar o Totoloto, porque isso toda a gente precisa, mas o que é que precisamos? A condição financeira é fundamental nos dias de hoje, porque os agrupamentos vivem e sobrevivem com aquilo que os pais dão e que contribuem para as atividades. Nós tentamos contrariar esse fenómeno, tentando incutir nos miúdos o espírito da poupança e fazendo atividades em que eles façam angariação de fundos para patrocinar as próprias atividades, para não viverem, no fundo, encostados à conta bancária do pai e da mãe, mas efetivamente nós necessitamos, porque o agrupamento precisa de X em X tempo mudar as suas tendas, comprar material de campo, precisa muitas vezes fazer atividades internacionais e o dinheiro não é suficiente. Nós, só para termos uma noção, se o agrupamento, se o 488 for a 3 atividades de referência para este ano, o custo que fica mais ou menos para cada criança ir a essas atividades são cerca de 140 euros. É muito dinheiro. E quem é que paga isso? Tem que ser eles a conseguir angariar os seus fundos e, logicamente, uma parte terão que ser os pais a participar. Vocês não têm patrocinadores, não têm nada, não é? Não, os patrocinadores são eles próprios e os pais. É. São eles próprios e os pais. E o apoio aqui camarário, existe ou não? Nós, e desde sempre, e desde há uns anos esta parte, temos que agradecer à Câmara Municipal, principalmente o espaço onde nós temos a nossa sede, que é na Quinta da Raposa, a antiga escola, que nos é cedido pela Câmara Municipal, do qual nós não pagamos renda. A Câmara, inserido no apoio cultural que dá a todos os movimentos associativos, também calha ao agrupamento sempre uma pequenina parte, que é fundamental. Mas depois temos outras formas de angariar fundos, que é, por exemplo, a campanha dos embrulhos em superfícies comerciais, em que essas empresas... Vocês são pagos para fazer esse tipo de atividade ou não? Recebemos uma pequena retribuição, é óbvio. Se me permite, uma regra que sempre vingou e penso que continua, que é o escoteiro não pede dinheiro. São donativos, não é? Se precisa, tem que trabalhar para vender os seus serviços. Exatamente. Mas isso não é assim, isso não é assim a todo lado. Não, mas do género de pedinchice, digamos, não é? Sei. Tem que fazer qualquer coisa para ser remunerado do trabalho que faz. Pouco que seja. Ainda bem, é do pequenino que se torce o pepino. E são estas regras que eles devem assimilar. Qual foi, agora faltam já poucos minutinhos, fazendo a última pergunta. Saiu dos escoteiros, o Sérgio dizia que quem é escoteiro uma vez na vida é escoteiro para a vida toda. O bicho fica. O bicho vai ficar. Mas qual foi o que ficou de mais importante hoje na sua memória? Hoje, como escoteiro, o que é que realmente aprendeu no escoteiro? Ficou o que me enche de alegria é isto, é ver aqui um agrupamento com uma pujança tremenda, bem enquadrado, bem dirigido, com muitos escoteiros, e isto é que fica. Não, eu peço desculpa, ainda fica outra coisa, do qual eu hoje que tenho colegas que estão no agrupamento e que têm um grande orgulho de ter tido o chefe Fernando, e é o que nos marca a nós como dirigentes, e de hoje à amanhã, eles nunca se esquecerem quem nós fomos e quem nós somos. Continua a ser o chefe Fernando, o chefe Jorge Gonçalves. Eles vão se sempre lembrar de nós e vão ter sempre este orgulho. E acima de tudo os valores que nós lhes transmitimos, que vão ser benéficos para eles quando chegarem a adultos, na sua vida pessoal e profissional também. Nós somos um órgão de comunicação social pequenino do Conselho de Mafra apenas, mas claro, temos os nossos furobolos, não é? As pessoas que andam a furar bolos e que sabem destas coisas. Nós sabemos que vocês num sábado estiveram reunidos todos, não vou utilizar aquela palavra, senão levam-me a mal, o bando, era um bando de pardais à solta, como diz o Carlos do Carmo, mas sei que estiveram todos juntos.
Fala-se em muitas aventuras quando estão todos juntos, não é? Fala-se. Agora já com alguns aninhos, com umas barriguinhas e tal. Mas a recordação é bonita ver uma data de amigos em prol da mesma iniciativa. Simpática do Luís Realista, também aqui vosso colaborador, que juntou lá em casa dele, éramos 12 ou 13, éramos poucos, mas bons. Bons, no sentido de estarmos a conviver e a recordar bons tempos. E foram recordados bons tempos? Foram recordados bons tempos. Eu ouvi uma frase muito engraçada do Mané, é assim, é o Mané, eu peço desculpa se não, que ele dizia, referindo-se à vida toda, depois ir à tropa, e disse, pois, eu fui para a tropa e levava a minha vida facilitada porque já tinha sido juvenil da tropa. Para ele, tal como no futebol aos juvenis, eu tinha feito um curso, digamos, com a história das orientações, das cartas, das bússolas, tudo aquilo que ele aprendeu nos escuteiros, diz ele, e dizia com muita piada, que tinha feito esse curso prévio, digamos, no agrupamento de mar. Bom, meus amigos, faltam 3 minutos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa presença, por vos ter retirado. Assim, retirei do golfe, ao Jorge retirei do trabalho. O campo não foge. Pronto, espero que amanhã esteja lá para vencer e para fazer bons resultados e que suba lá o seu ranking. É outra coisa que temos que falar quando não é só andar por lá, não é fazer grandes resultados. Mas o meu muito obrigado, gostei muito de estar convosco e de recordarmos aqui o escotismo. Obrigado. Para si, Jorge, sei que a sua missão agora é mais difícil do que a do Fernando, não é? O Fernando é só falar de saudosismo. Assim agora é na parte operacional e na parte prática vai ter que levar a bom porto o bando e os como é que se diz? As patrulhas e ainda houve ali outro nome qualquer. Como é que os caminheiros? Os caminheiros, sim. Não, é os bandos e as patrulhas. Os bandos e as patrulhas. E as equipas. As equipas dos caminheiros, exatamente. Desejo que boa sorte no seu percurso, com muita fé também, sendo religioso com muita fé, e que daqui a um aninho possamos falar novamente, quem sabe, quiçá, para o próximo aniversário. Sempre que houver algumas atividades, quer o programa 1717, quer a rádio do Conselho de Mafra, estará disponível sempre para vos para servir de comunicação àquilo que desejarem. Por isso, usem e abusem da rádio do vosso Conselho. Parabéns também ao 1717 e à equipa que o faz. Ok, muito obrigado. Agradeço. 1717.